Prefeito, prefeita, secretário municipal. Você quer saber como levar inovação, startup aí para sua cidade do interior? Então esse podcast é para você, né, Sol? É isso aí. Hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa especialista na área de desenvolvimento de inovação, tecnologias e que está formando esse capital aqui no Brasil, né, Leonardo? A gente está com o Leonardo Freitas, coordenador nacional de inovação e startups do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Léo, seja bem-vindo ao podcast do Prefeitos do Futuro. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Sol. Saudações a todos. Legal. Léo, então assim, para a gente começar esse papo, a gente teve uma conversa bem gostosa esses dias aqui no Parque Tecnológico, né? E o Parque Tecnológico aqui de Brasília e muitas cidades, ele é um espaço físico que ali é uma âncora de um ecossistema de inovação. Às vezes um parque tecnológico não cabe numa cidade pequena do interior, né? É um grande investimento, demanda uma população grande, várias grandes empresas. Mas qual que é a chave para essas cidades menores, então, começar a trabalhar inovação, tecnologia, startups por todo o Brasil, você que viaja todo o Brasil? Alexandre, você falou uma coisa muito importante. O parque tecnológico, ele não pode ser subestimado, né? O Uhum. parque tecnológico, ele é a ponta do iceberg. Ou seja, quando o município ele chega num patamar de que ele já está baseado na indústria do conhecimento, é que ele pode ter um parque tecnológico. Prefeitos, tem todo um circuito, uma jornada que o município percorre para chegar nesse patamar. Então é importante que as prefeituras tenham essa visão, né? De cara você não chegar no parque tecnológico. Tem essas etapas anteriores. O município precisa ter ambientes de inovação menores. A gente começa sempre pelo Fab Lab, né? Fab Que é um Lab. espaço, uma salinha com uma impressora 3D, com alguns computadores, O uma espaço mesa, maker. um espaço maker, né? E Uhum. daí a gente começa a galgar os passos, ter uma incubadora, ter uma aceleradora, ter um parque industrial, aí finalmente o Uhum. município pode ter um parque tecnológico. Legal. E para ter esse Fab Lab, tem algum requisito? Não, existem várias fontes de fomento, às quais os prefeitos podem recorrer para fazer o seu Fab Lab. Do MCTI, FINEP? Exatamente, principalmente da FINEP. Nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Ambientes de Inovação. No ano passado, nós soltamos um edital de 600 milhões para o Brasil inteiro, ampla concorrência, para a instauração tanto de parques tecnológicos, mas também dos outros ambientes de inovação, como os Fab Labs. Nós divulgamos esse edital, né? Sim. E é, o prefeito que ele quer participar de um edital desse, quais os caminhos ele deve percorrer? Se ele quiser fazer sozinho, vai no site, lê o edital, aplica. Quais são os passos? Tem um passo a passo para facilitar para o prefeito que depende de estar lá no interior e quer acessar um recurso desse? Exato, eu entendo que é um investimento muito importante para a prefeitura ter um assessor, um profissional que busque essas oportunidades de fomento, né? Então, essa pessoa vai se capacitando. É claro que o setor público tem uma linguagem própria para submissão em editais de ampla concorrência, né? Então, é muito importante que a prefeitura tenha esse profissional que, que fique prospectando, principalmente no site da FINEP, que é onde está a maioria dos editais. Só no último semestre do ano passado, a FINEP lançou mais de 200 editais de apoio à inovação. Então, é importante que esse profissional faça essa busca diária pelas oportunidades. Léo, é assim, quando a gente fala de formar esse ambiente dentro de uma prefeitura, independente do tamanho dela, começar com o espaço maker é o início, mas a gente sabe que também precisa da universidade ali junto, né? Então, eu consigo iniciar um processo de conhecimento dentro dessa cidade sem a universidade estar presente? Não consegue. Não É consegue. fundamental que a universidade participe. Então, nos municípios que têm universidades, né, que tem Instituto Federal, que tem Universidade Federal, Universidade Privada, qualquer instituição de ensino superior, esse arranjo entre o poder público e a academia, e também, é claro, com o setor privado, né, trazendo a associação comercial, trazendo os empresários, é fundamental. Sistema S, Sebrae, Sistema Senac? S, o Sebrae faz um trabalho fantástico nos municípios pelo Brasil, né? Uhum. Isso também, para o Estado, é muito interessante, porque traz para o ambiente de inovação uma continuidade.
de maneira que, se a universidade está atrelada a um ambiente de inovação, quando troca o prefeito, troca o partido, aquele ambiente de inovação ele tende a ter continuidade, porque se torna um esforço de Estado e não só um esforço de governo. Então, a nossa recomendação é que se tem, no caso dos municípios pequenos, né, se tem principalmente um Instituto Federal, se associa esse Instituto Federal, muitas vezes o Instituto já tem um espaço físico para se criar um ambiente de inovação, se ele já não o tiver. Obra é uma coisa muito complicada hoje em dia do governo federal conceder. Cada vez menos tem espaço para construção, mas reforma é algo mais simples. Então, muitas vezes, a gente vê essas parcerias em que o Instituto Federal entra com espaço físico e a prefeitura consegue recurso para a reforma desse espaço para que seja criado ali um ambiente de inovação. Nas cidades, nos municípios em que não existem instituições de ensino superior, a minha recomendação é que se faça um arranjo entre prefeituras, entre diferentes prefeituras, em prol da inovação. Por exemplo, um consórcio em prol da inovação. Isso não só é interessante para o município que não tem instituição de ensino superior, mas também para os municípios que as têm, porque isso dá força para esse arranjo de municípios para pleitear um edital. Então, você tem um município, por exemplo, de 10 mil habitantes. Se esse município vai pleitear um edital da FINEP, por exemplo, ele tem uma força. Se ele se une a outros 8 municípios, a força é muito maior. Então, a demanda no Brasil é muito grande por esse tipo de edital. Os grandes players estão concorrendo, as grandes cidades, e quando os pequenos municípios se juntam, eles já obtêm muito mais condições de aprovação. Legal. Eu quero aproveitar que você falou sobre o espaço, né, para citar o prefeito Edmilson, de Terra Boa, no Paraná, que ele é nosso cliente. E ele foi genial, porque ele estava querendo montar um espaço de inovação, um centro de inovação em Terra Boa, e estava buscando o espaço. E aí eu achei genial a solução, porque ele colocou esse espaço dentro da biblioteca. Porque qual que era o problema? A biblioteca está com pouca audiência. Os jovens não estão indo na biblioteca. A biblioteca está lá ociosa, juntando traça e poeira. Se eu ponho o centro de inovação dentro da biblioteca, eu ativo as duas coisas e ajudo ainda o centro de inovação, se de repente precisar fazer alguma pesquisa, pode acontecer de lá na biblioteca ter algum livro que vai ajudar na pesquisa. Então, prefeito, você tem... E é um grande desafio hoje das cidades ativar a biblioteca, porque com a internet e rede social, os jovens não têm tido o hábito de ler. E aí botar o centro de inovação dentro da biblioteca, eu acho que é uma boa sacada. Muito interessante, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto esse case ainda não. E assim, tem muita biblioteca ociosa, né, espalhada pelo Brasil. Então pode ser o Lab, né, o Fab Lab dentro da biblioteca da sua cidade e reativar esse espaço. Vou ver se eu coloco um centro de inovação lá em casa para ver se os meus filhos acessam a biblioteca. Ótimo. Legal. Léo, e ampliando o ecossistema, né? Aí o ecossistema começa a acontecer e aí começa a ter transações comerciais dentro do ecossistema. Então, uma startup quer vender para a prefeitura. Então, enfim, a prefeitura tem uma demanda lá de um software, de um sistema, e uma startup vai lá e se instala. E aí fala, poxa, agora eu tenho uma solução aqui que serve para a prefeitura. A prefeitura fala, não, eu quero essa solução. E aí precisa comprar essa solução. E a compra pública não é como a compra privada, que eu vou lá e compro. Tem um processo, né? Quais seriam os processos para a gente, então, começar a fazer negócio dentro do ecossistema? Certo. O Marco Legal de Inovação, ele já trouxe uma série de instrumentos para a compra pública de inovação, que é um capítulo à parte das compras públicas, né? Por exemplo, a encomenda tecnológica, o bônus tecnológico, né? Etc. Mas o que eu creio que seja mais interessante a gente abordar seja o contrato público o contrato público de solução inovadora, que é o CPSI. Que é o CPSI, que é o instrumento do Marco Legal das Startups, está completando um ano agora de vigência, né? E ele permite justamente que a prefeitura, na verdade, qualquer órgão público, né? A prefeitura, o governo estadual, o governo federal, empresa pública, contrate startups ou pessoas físicas com a dispensa de licitação para fins de solução de desafios tecnológicos do município. Então, a gente tem um instrumento à disposição, prefeitos, revolucionário, um instrumento que está na fronteira da legislação no mundo hoje, aqui no Brasil. E como é que seria o passo a passo? Então, o prefeito se interessou,
tem uma solução lá na cidade ou na região, ou sei lá, em qualquer parte do Brasil, e ele quer fazer isso via CPSI. Como que é o passo a passo? Primeiro passo, segundo passo? Vamos lá. A primeira demanda pode surgir de duas formas. Ou, muitas vezes, é obrigatória, né? Surge uma lei no município que o prefeito vai ter que implementar ensino de robótica nas escolas municipais, por exemplo, né? É uma demanda que surgiu, ele é obrigado a cumprir. Ou o prefeito vê uma carência no seu município, ele quer melhorar a coleta de lixo, por exemplo, né? E é uma demanda que a própria prefeitura, o próprio Poder Executivo está iniciando. Mapeada a demanda, ele faz um edital, e aí várias pessoas podem se concorrer, então pode ser empresa, pode ser CNPJ, mas também pode ser pessoa física. Pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Esses candidatos, eles tentam resolver esse desafio tecnológico, e esse tentam é uma palavra importante, porque eles são remunerados mesmo com um fracasso, no caso de risco tecnológico, né? Quando há risco tecnológico, é normal o erro acontecer. Então, o CPSI ele pode ter ou não risco tecnológico, mas caso tenha, o empreendedor ele é remunerado mesmo com falha. Então, mais de um empreendedor pode ser contratado, e aí, finalizada essa etapa de teste da solução, a comissão, que é composta por 3 membros, ela seleciona a melhor proposta para ser contratada de fato pelo contrato público de solução inovadora, pelo CPSI. Isso se distingue muito da lei de licitações que a gente está acostumado, né? A antiga 8666, em que nela era contratada a solução de menor preço. Uhum. Agora não. Agora a gente tem outros critérios que também podem ser considerados, como o critério de inovação, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico de fato. Entendi. E aí essa comissão são pessoas internas da prefeitura, da academia, são externos? Como é que é composto esse comitê avaliador? A lei, ela só tem 2 pedidos, 2 exigências, que tem uma pessoa do próprio órgão público e que tem uma pessoa da academia. Outras pessoas podem ser também compostas a critério do executor, né? Então, esse contrato público de solução inovadora, ele tem um período de 12 meses e até 1.600.000 de orçamento, né, para ser pago ao empreendedor. Depois disso, se esse contrato público deu certo, essa empresa, essa pessoa física, pode ser contratada por um período maior, que é o chamado contrato de fornecimento. Esse contrato ele pode ser de 24 meses, prorrogável por mais 24 meses. Então, a gente tem, no total, um período de até 6 anos em que a startup, o empreendedor, pode ser contratado, num total aí de 8 milhões de limite de pagamento. Da CPSI. Isso. No CPSI. E aí, você falou que pode ou não ter risco tecnológico, né? Então, pode ser uma solução que já está no mercado, operando, ela resolve a dor daquele edital e o empreendedor pode se submeter e participar do processo. Pode, mas tem uma linha tênue aí, porque essa solução, ela pode ser de prateleira, mas tem que ser uma solução inovadora. Então, você não pode fazer CPSI para comprar cimento, por exemplo. Entendi. E quem classifica se é ou não é? Quem julga isso? A comissão. Aham. A comissão. Então, a comissão ela já é formada no edital para já fazer essa avaliação do modelo de contratação. Perfeito. Legal. E isso ainda não está acontecendo muito, né? Você estava comentando que ainda são 10, Mais ou menos 10. Pouco aconteceu isso no Brasil. E ao que você atribui isso? Eu atribuo a insegurança jurídica, né? No Brasil, a gente tem um país com um histórico tão engessado, né, na nossa legislação, que eu entendo que os prefeitos, não só os prefeitos, mas principalmente as consultorias jurídicas, têm medo do novo. Então, parte do nosso desafio... Às vezes o Tribunal de Contas tem medo do novo, né? Também. Mas olha, prefeitos, em nossa defesa, o TCU participou da criação desse instrumento. O TCU promove o CPSI, inclusive ele lançou uma cartilha, né, para como é que a prefeitura, como é que o órgão público pode fazer o seu CPSI. Então a gente trouxe o sistema U todinho conosco. Não, e a gente tem no nosso Instagram e teve no nosso evento o ministro do TCU, Benjamin Ziller, e ele fala, em mais de 30 anos do TCU, segundo ele nunca viu o TCU punir alguém por ter inovado. Mas o que ele pode dizer, olha, o caminho não é aqui, o caminho é por lá.
Mas palavras do próprio ministro Benjamin, ele diz: o TCU respeita aquele que inova, admira aquele que inova, né? Então, acho que, assim, quando eu falei Tribunal de Contas, às vezes é o Tribunal do Estado, às vezes é o controlador da prefeitura que tem esse medo, né? Esse receio. Sim, então, ao cabo, a gente está falando de cultura. E Sim, mudar a cultura realmente leva algum tempo, né? A gente tem se dedicado nesses últimos meses, desde da sanção do marco legal, a fazer esse esforço de disseminação do instrumento, mostrando os casos pilotos, porque são poucos, mas a gente já tem, né? Recife, por exemplo, é um caso que exclama, né? Eles já estão na segunda edição do EITA Labs, que é o ciclo de inovação aberta do Recife, usando o CPSI, e outras prefeituras grandes e pequenas do Brasil já usam esse instrumento. A Petrobras já usa esse acho que foi instrumento, inclusive o primeiro do Brasil, acho que foi da Petrobras, o foi o CPC. primeiro do Brasil. Porque o Bruno Portela, que participou da criação da lei, e a Yasmin, que foi advogada da Petrobras, estiveram no nosso evento do ano passado. Então foi legal. Quem criou a lei, a primeira pessoa que usou juntos ali no nosso evento. E aí se fala muito de encomenda tecnológica e o CPCI. Qual que é a diferença? Porque existe essa confusão, né, entre um e outro. Existe. A diferença principal é que a encomenda tecnológica, ela requer um risco tecnológico. O Uhum. CPSI é um instrumento muito mais flexível. Entendi. Então, se o dono da startup, ele quer vender para 100 prefeituras, 200 prefeituras, via CPSI, é uma solução inovadora, ele consegue. Consegue. E é assim que a gente tem instruído os empreendedores a traçar o seu caminho comercial com o setor público. A procurar, a gente estimula que os empreendedores procurem os prefeitos, procurem os secretários, apresentem o CPSI. É claro, o CPSI, ele é um edital de ampla concorrência. Então, a startup não tem garantida a sua contratação, mas ela pode estimular que aquele município faça um edital para a área em que ela atua. Uhum. Isso é muito republicano. Sim, porque lá na 8666, geralmente quem provocava a compra não podia participar do certame. E agora tem essa mudança, que na 14133 já é uma realidade, mas na CPC também. Se eu vou lá e provoco, porque tem uma tese, né, que a prefeitura, ninguém vende para a prefeitura, é a prefeitura que compra, Perfeito. né? Ou órgão público, né? A gente está falando para prefeito, mas qualquer órgão público. E nesse caso não, a prefeitura pode ser provocada a a demandar uma dor, a entender uma dor, né? O cara que provocou, daí ele pode participar do certame, né? Eu entendo que sim. Não vi nenhum óbice nesse sentido até o momento. Eu acho que a gente pode e deve, enquanto eu faço parte da Associação Brasileira dos Municípios, né, difundir mais ainda essa especialidade junto aos prefeitos. Por quê? Para você ter uma ideia, a gente está tentando prorrogar novamente a 866. Então, assim, tem uma nova lei que veio para melhorar o ambiente de comercialização e compras públicas na prefeitura, que é a 14133, e eles estão empurrando, não quer Por problema implementar. cultural. É um Estão problema acostumados, cultural, né? né? E agora a gente precisa fazer com que os prefeitos aceitem, né? E como que a gente faz isso? Capacitando os órgãos de controle, capacitando os seus as pessoas que fazem parte das comissões de licitação. Então, gostaria de saber se dentro do Ministério tem alguma expectativa de ter esse momento de capacitação desses órgãos de prefeituras, trazer esse povo para dentro. Essa é a nossa luta diária. Aham. Eu tenho feito um esforço, eu e toda a equipe que trabalhou no Marco Legal. Então, o próprio Bruno Portela, o Caio Barbosa, também é advogado da União, o Rafael Sanzo, lá da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Nós temos umas 10 pessoas que estão rodando o Brasil já tem um ano, conversando com os prefeitos e apresentando esse instrumento. Mas a gente está vendo que o Brasil tem 5.570 municípios. Sim. Exato. Então, se a gente continuar nessa escala, né, a gente vai precisar de algumas encarnações para falar com todos os prefeitos. Por isso que o ambiente de vocês, a proposta do Prefeito do Futuro é tão importante para a gente, porque vocês nos ajudam nessa disseminação do conhecimento do CPSI. A gente tem tido tratativas só com o Sebrae, de fazer capacitação de pessoal, primeiramente no Nordeste, sobre o CPSI, mas essas tratativas ainda estão incipientes. Legal. Entendi. Então você que está assistindo,
se você é de startup, de tecnologia, ou se você é de alguma secretaria ou de algum órgão da prefeitura, já compartilha agora esse vídeo com o seu prefeito, com o pessoal que cuida da compra da sua prefeitura, de qualquer órgão público, porque vai ajudar a melhorar o processo de inovação. Eu posso recomendar o serviço da Emprel. A Emprel, que é a empresa pública da Prefeitura do Recife, que faz o CPSI lá. Inclusive, mês que vem estaremos lá. Pronto. Eles têm um serviço de consultoria para prefeituras que querem implementar o CPSI. Então, é perfeito, porque eles já têm um caso de sucesso, já têm a metodologia e estão oferecendo isso para outras prefeituras. Legal. Você falou durante a sua fala anterior sobre inovação aberta, né? E ainda acho que talvez pode ser um assunto ainda para algumas prefeituras entender, mas o que é isso, inovação aberta? Eu sei que tem algumas modalidades, o Hackathon é uma delas e muitas prefeituras já estão começando a se mexer para fazer, algumas fizeram. Queria que você comentasse sobre isso, tanto sobre inovação aberta e o famoso Hackathon, o que é e como é que o prefeito pode fazer. Claro, a inovação aberta é um jeito novo. Ele foi um conceito criado em 2003, lá pelo professor Chesbrough, lá nos Estados Unidos, de se fazer inovação. Até então, a inovação era feita dentro de casa. Então, se qualquer empresa quisesse desenvolver um produto ou serviço novo, ela criava um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, contratava um pesquisador e criava um produto, né? Se mostrou muito mais barato e muito mais eficiente essa empresa, ao invés de desenvolver inovação dentro de casa, ela abrir esse desafio tecnológico para o mercado. Então, principalmente se não é um desafio tecnológico da finalidade dela. Então, Core, por exemplo, do coração, do né? core, exato. Então, se a Microsoft é um caso grande, mas por absurdo, né? Se a Microsoft tem um desafio de RH, por exemplo, ela não precisa fazer P&D de RH dentro da casa. A especialidade dela é informática. Então, ela pode contratar uma startup que é especializada naquele desafio tecnológico específico, que vai resolver num tempo muito mais rápido do que ela resolveria e com maior eficiência, porque ela faz aquilo todo dia. Então, a inovação aberta é esse processo em que esse desafio tecnológico é compartilhado com qualquer um, não só com uma startup. Ele pode ser compartilhado com outra grande empresa, pode ser compartilhado com a academia ou principalmente com uma startup. E o Hackathon seria uma dessas modalidades, né? O Hackathon é um evento em que essas empresas lançam um desafio tecnológico que tem que ser resolvido ali no final de semana, por exemplo. Mas existem vários outros arranjos de inovação aberta que podem ser feitos também. O governo tem uma série de programas de aceleração de startups usando inovação aberta. A gente pode falar um pouco sobre isso. Claro. Por exemplo, no nosso caso, no MCTI, a gente tem o Conecta Startup Brasil. O site, prefeitos, é conectastartupbrasil.org.br. A gente vai deixar o link aqui embaixo do vídeo. Perfeito. E nesse programa a gente traz as indústrias de quaisquer portes. Então a gente tem indústria de grande porte, médio e pequeno. Elas compartilham seus desafios tecnológicos. Depois a gente faz uma chamada para os empreendedores. Não precisa ter CNPJ, então as equipes empreendedoras. Então vocês, prefeitos, podem divulgar esse edital nas escolas, por exemplo. Nas escolas, os alunos podem participar, porque a gente quer justamente quem está começando a empreender e esses empreendedores tentam resolver esses desafios tecnológicos, fazendo inovação aberta. Então, a gente traz a indústria para fazer esse processo de criação e crescimento da startup, de maneira que a indústria serve como uma porta de entrada para o empreendedor no mercado. É um jogo de ganha-ganha. O empreendedor, ele abre seu negócio, ele entra no mercado e a indústria tem seu desafio tecnológico resolvido. Não, só para você ter uma ideia, e às vezes a tecnologia, às vezes a gente confunde, né? Tecnologia software, hardware, computador, e às vezes pode ser algo mais simples. A gente tem o prefeito Adinaldo de Sergipe, que eu comentei contigo, criou um banco, criou uma criptomoeda, isso é tecnológico. Mas até baseado num caso do Paulo Foina, que é aqui de Brasília, da BIPT, Conheço. Uma estudante de arquitetura, recém-formada de arquitetura de Sergipe, achou uma praça lá que tinha um viés histórico e aí desenvolveu, mentorada por uma arquiteta mais sênior, e fez um projeto lindo, com custo para a prefeitura zero. E aí, quando a prefeitura executa, para essa menina recém-formada, é um baita portfólio ter feito a praça histórica da cidade.
Então, trazer esse estudante para o mercado através desse... A prefeitura, ela pode ser um grande viés, além de ser comprador, né, um grande comprador, o governo de uma forma geral, também ser a primeira porta aí nesses processos, né, de ser a primeira porta para o estudante entrar no mercado. Sem dúvida. E você falou muito bem, Alexandre, nem sempre é software. Eu só tenho um adendo. Eu entendo que sempre é tecnologia, mas tecnologia nem sempre é software. A gente tem tecnologias analógicas que Sim. também podem revolucionar muito bem um município. Sim, para agricultura familiar e várias outras tecnologias, né? Exato. Então, prefeitos, a gente tem um filão também de fomento a esse tipo de empreendimento inovador nos municípios, que são esses editais de aceleração de startups. Nós desenvolvemos um portal que é o portal Startup Point. Nesse portal a gente tem todas as iniciativas federais de apoio às startups que valem para o Brasil inteiro. Então, de qualquer município, o empreendedor pode participar dos editais federais. Ele é bem fácil, peço que vocês deixem um link também, é gov.br/startups. Então, nesse portal, a gente disponibilizou 36 iniciativas de apoio às startups, como essa, o Conecta Startup Brasil, que eu mencionei. Legal. A gente anda o Brasil todo também, a gente conhece municípios de todas as esferas e a gente sabe que muitas vezes falta mesmo esse arcabouço, né? Esse lugar onde pegar as ideias. Então, agradeço muito, né, por esse link. E eu peço para que você, prefeito, sempre que você tiver a dúvida do que você inovar no seu município, como você transformar algo, fazer algo novo, busque aqui, no Prefeitos do Futuro, as informações necessárias, busque no Ministério da Ciência e Tecnologia. Existem inúmeras formas de você fazer algo diferente para que a sua população tenha mais a economia, tenha mais felicidade e aprenda mais e não volte ao passado, sabe? Esses dias eu vi um prefeito inaugurando uma pedreira na cidade dele e ele todo feliz. E eu achei arcaico, assim, sabe? Não é o momento de você estar mexendo com isso, entende? Era o momento de você estar buscando uma outra forma de fazer um novo emprego naquele ambiente. Então, eu acho que a gente pode buscar na tecnologia, na inovação, nos modelos novos de contrato, novas oportunidades para as pessoas. É um investimento muito rentável para o município. A gente tem dados de que para cada real posto pelo contribuinte em um programa de aceleração de startups, elas devolvem R$ 9,20 em investimentos para o Brasil. Então, além de resolver os problemas da sociedade brasileira, é também rentável para o poder público investir em soluções inovadoras. Legal. A Sol falou assim, a gente viaja o Brasil e em alguns lugares que a gente vai, ainda está um passo atrás de tudo isso que a gente está conversando, que é a inclusão digital. Né? Assim, às vezes não tem internet, não tem acesso ao celular, não tem acesso ao computador. Existe o analfabetismo digital, o analfabetismo funcional, que aí é gargalo, né? Bloqueio para tudo isso que a gente está falando, porque as pessoas ainda não conseguem visualizar e acessar isso. Existe algum programa do MCTI ou algum do Ministério da Educação, sei lá, que você saiba que de repente ajude nesse processo de inclusão digital? Tem, mas não é da minha seara. Mas eu sei que o Ministério das Comunicações, ele tem um setor para a inclusão digital para fazer essa promoção dos municípios, né? Quando os nossos ministérios foram juntos, né, estiveram juntos há acho que 2 anos atrás, a gente promoveu um esforço grande de conectividade pelo Brasil. Então a gente teve um programa na Amazônia de passagem de cabos realmente pelos rios amazônicos para disseminação de internet. O SGDC, que é o Satélite Geoestacionário Brasileiro, ele também passou a levar a internet para 15 mil escolas nos interiores do Brasil, mas essa competência é do Ministério das Comunicações. Então, tem iniciativas desse sentido lá nesse ministério. E a solução pode ser privada, né? Elon Musk, o prefeito pode contratar uma Starlink e botar a internet onde ele quiser. A gente falou isso no nosso evento, estava com a Agência Espacial Brasileira como um dos nossos parceiros. E existe o satélite público, mas se tiver dificuldade com a burocracia do satélite público, vai lá e compra privado.
Não lembro exatamente, mas acho que é mais ou menos R$ 1.000, R$ 600. R$ 600 e R$ 200 por mês, mais ou menos. Não lembro exatamente. Acho que é R$ 600 por mês. Por mês e o equipamento R$ 2.000, uma Isso, coisa assim. exatamente. Então, assim, para uma escola, o investimento é muito pequeno para o impacto que vai dar de levar a internet ali Uma para. internet de alta qualidade, né? É. Mas isso é uma preocupação, viu, Sol? Porque a gente, como agente público, tem que ter esse olhar da isonomia, né? A gente não pode se conformar em empreendedores, em prefeitos de grandes cidades terem mais oportunidades do que quem está num pequeno município, num município mais isolado. O Brasil é um ente federal, então a gente tem que promover a isonomia. Esse portal que a gente criou, Startup Point, não foi da nossa cabeça, a gente se baseou nas melhores práticas internacionais de fomento ao empreendedorismo inovador. Então, a União Europeia tem o Startup Europe, a Índia, que é um país de grandes desigualdades, tem o Startup Índia, Israel tem o Startup Nation, enfim, é uma boa prática que já vem sendo adotada mundo afora, que a gente traz aqui para o Brasil, buscando que tanto o gestor público, o empreendedor de São Paulo, como o de Açailândia, o de Feliz, tenha o mesmo acesso às oportunidades de fomento do governo. Quando a gente fala de inovação, a gente tem fuga dos cérebros no Brasil, tem um monte de etapas aí para a gente suprir, né? E eu acredito muito nesse início que a gente está fazendo agora, iniciando vários municípios na inovação e segurando essas crianças, os adolescentes dentro desse ecossistema, né? Porque a gente vê hoje doutores no CadÚnico, né? Pessoas que são da academia, da ciência, que são formados em inovação, mas que não estão no mercado, porque não conseguem entrar no mercado, né? Mais. Então, talvez o Ministério também fazer uma reciclagem desses cérebros e fomentar eles para atuar no mercado, já ensinando eles essa parte de gestão de projetos mesmo, né? Sair um pouco dessa parte da academia e enfiar a mão na massa ali para empreender, eu acho que também traz mais conhecimento para dentro do ambiente das startups, né? E levar esse conhecimento para os municípios, porque está faltando lá. Acho que é o grande desafio conectar a academia com o mercado, né? Esse é o nosso desafio central para o desenvolvimento do Brasil na próxima década. Porque prefeitos não tem jeito. Quem resolve os desafios difíceis da sociedade, da indústria é a academia. É na academia que está a fonte de densidade tecnológica para o país. Só que hoje a gente tem uma academia, salvo as exceções, né, que forma funcionário. Ou funcionário público ou funcionário de empresa. E a gente tem que ter a tríade, né? É legítimo que você estude para ser funcionário público, é legítimo que você estude para ser funcionário de empresa. Mas aqueles que têm a vocação de empreender, eles têm que ter condições de fazê-lo. E hoje em dia ainda existe muito impasse para o acadêmico que quer empreender. A gente vê muitas soluções que advém da bancada do laboratório paradas na academia porque não existe uma estrutura de ponte entre a academia e o mercado. É nisso que a gente investe pesado nas nossas iniciativas. Os próprios indicadores da CAPES não ajudam, né? Porque a CAPES ela premia a parte científica, né? E a CAPES não está olhando, não sei se mudou, mas acaba direcionando isso, publicação de artigos, participação em seminários, mas com viés acadêmico, né? Melhorou. Já tem alguns anos que a CAPES e o CNPq passou a considerar também a propriedade intelectual como um dos critérios para a obtenção de bolsa de produtividade de pesquisa. No Brasil, a gente tem essa chamada bolsa PQ e bolsa DT, que é o seguinte: os pesquisadores eles recebem uma bolsa simbólica de mais ou menos R$ 1.000 por mês, mas é como se fosse o Oscar da pesquisa. Então, a gente tinha um ambiente em que eram avaliados somente as publicações, os papers, né? Sim. De fato, os artigos. Já há poucos anos, o CNPq e a CAPES passou a considerar também as patentes, os depósitos de propriedade intelectual. Mas eu entendo que isso ainda é pouco para o que o Brasil precisa, né? A gente precisa que a inovação, de fato, ela seja mais promovida. Legal.
Léo, a gente está chegando no nosso final aqui. Eu acho que tinha assunto ainda para mais uns 2 programas. Tá convidado para estar nos nossos eventos regionais, que a gente vai fazer evento mês que vem em vários parques tecnológicos. A gente gosta de levar os prefeitos para dentro de ambientes tecnológicos. Então a gente vai estar no Parque Guamá, em Belém. A gente vai estar Na no, Emprel. no Porto Digital, lá no Recife. Vamos estar no Parque Tecnológico São José dos Campos. Vamos estar no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. No Hub Gintec, em Goiânia. E pegando as 5 regiões do Brasil. E para o nosso evento nacional, que vai acontecer 28, 29 de fevereiro e 1º de março do ano que vem, vai ser um prazer e uma honra levar assim, todo esse conhecimento para os prefeitos, né? Porque acho que também a sua missão é a nossa, de estimular esse conhecimento e que a inovação realmente chegue na ponta, que é o consumidor, né? Que é o usuário. Obrigado, Alexandre. Vai ser um prazer estar com vocês. Isso faz parte das nossas competências, da nossa missão enquanto ministério, né, de promover a inovação pelo Brasil, nos municípios. Afinal, quem faz o Brasil acontecer é o município, né? São as pessoas do município. E eu digo o seguinte, Alexandre, para a gente encerrar, quando o Tom Jobim foi criar a Bossa Nova, ele disse que o Brasil estava sem identidade. E aí ele precisou inventar o Brasil. Olha que termo interessante, né? Inventar o Brasil. Ele e Villa-Lobos também, quando criou as baquianas brasileiras, disse a mesma coisa. Então eu entendo que a gente está num momento histórico muito especial. A gente teve um marco legal importante para o Brasil. Tem um ano, agora está fresquinho. E é o momento da gente inventar o Brasil do futuro. Então conte Muito com a bom. gente. Vamos fazer com que as startups revolucionem esse nosso país. Isso aí. Muito obrigada, Léo. E, prefeito, você quer fazer parte de um grupo inovador? Você quer fazer parte de um grupo que está inventando o futuro do Brasil? Vem com a gente, Prefeitos do Futuro. Fica aqui.